Após um período de intensa agitação política e social, Dom Pedro II finalmente assume o trono do Império Brasileiro, pondo fim a grande parte das revoltas que até então ocorriam. A partir daí, serão 59 anos de governo que lidará com guerras, crises econômicas, sociais e religiosas, consolidando o Brasil como uma das grandes potências americanas e formando a identidade nacional. É com grande prazer que agora apresento a vocês a primeira parte desta série de vídeos sobre o Segundo Reinado. Espero que gostem. Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje nós vamos estar abordando então o período inicial do Segundo Reinado, mais ou menos aí dos anos de 1840 até o ano de 1865, que será o período que nós vamos abordar nesse vídeo. Embora o Segundo Reinado, como vocês bem sabem, é aquele período da história brasileira que vai durar de 1840 até 1889. Meu propósito aqui então vai ser abordar com vocês aspectos introdutórios e gerais do Segundo Reinado e também vou aproveitar para falar um pouquinho sobre esse começo, esses primeiros 20, 30 anos de Segundo Reinado. Então, para início de conversa, nós sabemos que o Segundo Reinado, então, é o momento em que Dom Pedro II assume o trono brasileiro aos 14 anos de idade após o golpe da maioridade, que antecipa, então, a idade com que ele deveria realmente assumir o trono, que era com 18 anos. Após esse golpe, ele acaba assumindo com 14, 4 anos antes do que era previsto na lei. O sistema político que será adotado então a partir desse momento vai ser o sistema parlamentarista. Só que ele vai ser conhecido como parlamentarismo às avessas, porque o imperador, no caso Dom Pedro II, tinha pleno poder de nomear o presidente do conselho, ou seja, o primeiro-ministro, e também de dissolver a Câmara dos Deputados, caso necessário. A economia brasileira, então, durante esse período, vai se basear na cafeicultura. O ciclo do café vai ser o principal ciclo econômico no qual o Brasil vai estar inserido. E esse café vai ser muito importante para o desenvolvimento de ferrovias, portos, fábricas e todas cidades inteiras que surgem com base na economia cafeeira, com base na economia cafeicultora. Mas, obviamente, durante esse período, a escravidão continua sendo a principal mão de obra brasileira, embora já no começo do reinado de Dom Pedro II nós começamos a ter então os primeiros passos para sua abolição, que enfim virá lá para o ano de 1888 com a Lei Áurea. Mas até chegarmos lá é um longo caminho, um longo processo, até chegarmos finalmente nessa abolição da escravidão. Em termos históricos, o Segundo Reinado começa no ano de 1840, quando Dom Pedro II assume após o golpe da maioridade, como eu já falei. Logo de cara, então, o objetivo de Dom Pedro II vai ser acabar com as revoltas remanescentes lá das regências e se estabelecer como governante do Brasil. O principal objetivo, então, de Dom Pedro II agora é se firmar como imperador, mostrar que agora o Brasil tem imperador, que ele é o imperador, que agora ele manda em tudo. Então, para ele conseguir provar isso, para ele conseguir afirmar o seu direito ao trono, o seu poder, não é? A sua figura como chefe de estado, de governo do Império do Brasil, Dom Pedro II, então, já vai de início tomar medidas enérgicas então, para acabar com essas revoltas que já vinham desde o período regencial, como por exemplo a Guerra dos Farrapos e a Revolução Praieira, que começa quando ele assume o trono. A Revolução Praieira, que era um movimento também de contestação, só que ao invés do poder regencial, agora era um movimento de contestação ao próprio poder de Dom Pedro II. Essas duas revoltas então vão ser suprimidas, vão ser encerradas logo durante os primeiros 5, 10 anos de governo de Dom Pedro II, que tinha como principal objetivo nesse momento, como já falei, demonstrar força. Nesse momento, então, o café começa a explodir. Logo no começo do reinado de Dom Pedro II, nós temos também o café começando a explodir como principal produto de exportação,
que vai agir então como esse agente transformador. O primeiro produto que vai começar a impulsionar o Brasil rumo à urbanização, à industrialização, tudo isso que você vê com mais calma na geografia. Nesse momento, então, o Brasil começa a dar seus primeiros passos para realmente se urbanizar com mais força, com mais consistência. E as indústrias vão começar a surgir, mas aí já mais para metade pro final do reinado de Dom Pedro II. Tudo isso com base no café, que será importante durante o segundo reinado e até aí o começo da República Velha, da República do Café com Leite. Então, uma das principais mudanças nesse período, logo de cara, será a instituição de um sistema parlamentarista, onde Dom Pedro II vai ter pleno controle sobre o Conselho de Ministros e sobre o Parlamento. Toda essa instituição que nós chamamos de parlamentarismo às avessas tem início no ano de 1847, quando ele publica essa lei, quando ele aprova e aplica essa lei que institui esse tal parlamentarismo às avessas. Embora ele não tenha usado tanto essas prerrogativas ao longo de seu reinado, Dom Pedro II preferia mais deixar o debate político com os políticos e se dedicar mais aos seus estudos. Porém, ocasionalmente ele fazia uso dessas suas prerrogativas, alterava um primeiro-ministro aqui, outro primeiro-ministro ali, formava novos gabinetes, tudo isso periodicamente. Embora ele deixasse bem claro, tanto a familiares como amigos, em cartas, em correspondências, que não era do agrado dele ter que gerir todas essas questões políticas. Enfim, chegando no ano de 1850, aí já depois de 10 anos de reinado mais ou menos, Dom Pedro II então começa a dar os primeiros passos em direção à abolição da escravidão, aprovando a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei foi aprovada tanto por uma vontade que Dom Pedro II tinha de começar esse processo de abolição da escravidão, como ele sempre deixou bem claro que era contra, que ele não gostava da escravidão, que considerava como moral, antiética e imoral, né? Como de fato é, obviamente. Só que também o Brasil nesse momento estava sofrendo pressões estrangeiras muito fortes. Então Dom Pedro II aproveitou essa ocasião em que a Europa em geral estava pressionando o Brasil para começar a se movimentar em direção ao fim da escravidão. Dom Pedro II aproveita esse momento para conseguir aprovar essa lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. Percebam que isso aqui acaba com o tráfico, não acaba com o comércio dele. O comércio externo está encerrado, o comércio interno de escravos permaneceu até anos de 1888, quando temos a Lei Áurea, onde realmente a escravidão acaba, porque foram etapas. Essa é a primeira, quando o tráfico é proibido. Mais para frente, os escravos com mais de 60 têm que ser liberados. Depois, os escravos nascidos em cativeiro precisam ser libertos. E por fim, todos os escravos precisam ser libertos, lá com a Lei Áurea em 1888. Então foi um longo processo, já que Dom Pedro II ele preferiu ser mais cauteloso nessa questão, tanto por questões de preocupação com o trono, né, já que ele imaginava que o trono brasileiro não iria durar muito tempo a partir do momento que a escravidão fosse abolida, tanto pelo fato de que ele julgava que o Brasil poderia mergulhar numa guerra civil a partir do momento que a escravidão fosse abolida de bate e pronto. No final das contas, foi um processo de mais de 38 anos, desde essa aprovação dessa lei até finalmente termos a abolição da escravidão. Então, essa abolição do tráfico internacional de escravos vai surtir efeitos tanto na estrutura econômica como social do Brasil logo de cara. Naturalmente que a bancada escravocrata do parlamento não ficou muito satisfeita, mas acabou tendo que aprovar a contragosto essa lei. Só que, além dessas transformações políticas, sociais e econômicas que vamos ver durante o período do Segundo Reinado, esse início de reinado de Dom Pedro II também terá que enfrentar crises com relação à política externa, sendo que a mais notável delas será a questão Christie, que vai durar aí de 1862 até 1865. Essa questão Christie vai ser um dos maiores momentos de tensão entre Inglaterra e Brasil. O que aconteceu? Um navio inglês acabou naufragando perto da costa brasileira.
Um grupo de marinheiros e pessoas em geral viu que o que estava acontecendo e você imaginar, foram lá ajudar e tal, para as pessoas. Sim, alguns foram, só que também se aproveitaram da situação e roubaram a carga do navio. Como o brasileiro não é mole, o brasileiro não ia deixar essa passar, acabaram roubando a carga do navio. E obviamente que a Inglaterra ficou com muita raiva, tanto que foram pessoas da Marinha do Brasil, que estava Armada Imperial Brasileira naquele momento, que estavam envolvidas também no roubo dessa carga. Então, os ingleses pediram indenização e pediram uma reprimenda forte, uma reprimenda oficial e duríssima contra os envolvidos. Dom Pedro II se nega a fazer um e outro, não paga indenização e não se repreende oficialmente, nem extra, nem oficialmente, os envolvidos, os oficiais da marinha envolvidos. Então a Inglaterra fica com raiva e começa a prender navios mercantes brasileiros que estavam em seu domínio. E por fim, Brasil e Inglaterra acabam chegando a romper as relações diplomáticas por um período de tempo. Só que por fim, depois de uma negociação, Dom Pedro II então faz um acordo com a Inglaterra em que ele ia pagar a indenização aos ingleses, mas não ia fazer a reprimenda nem punir os envolvidos. O que de fato aconteceu? Indenização paga, relações diplomáticas entre Inglaterra e Brasil reestabelecidas. Só que, enquanto isso, nós estamos tendo então, lá no Uruguai, uma crise política e social, que eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente, nos próximos vídeos. E acaba que uma outra nação lá da Bacia do Prata, que imagino que vocês conheçam, o Paraguai, estava se aproveitando dessa crise que o Uruguai estava vivendo para conseguir aumentar sua influência na região. O Brasil, que também não era bobo nem nada, vendo aquilo, rapidamente também vai se intrometer no assunto, vai intervir na crise que o Uruguai estava passando para garantir também os seus próprios interesses na região. O resultado? Bem, este será o assunto do próximo vídeo. Espero você lá. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho mais curto, eu sei. Eu queria apresentar para vocês essa visão um pouco mais resumida desse período que realmente não se fala muito, né? Costuma se abordar mais a Guerra do Paraguai, que vai ser o assunto do próximo vídeo. E também mais ou menos aí o final do reinado de Dom Pedro II com o golpe da República. Então achei que era interessante fazer um apanhado geral do que foi o segundo reinado e pegar aqui também, né, esse período inicial que não se fala muito, para ter um contexto, uma base para o próximo vídeo. Já dando spoilers aqui, o vídeo da Guerra do Paraguai, espero você lá, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou, tchau.